Olá, bom dia. Eu sou Vicente Ferreira, diretor de Relações com Investidores da TIM Brasil. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados para o quarto trimestre, desculpem, para o primeiro trimestre de 2026. Hoje comigo para discutir os destaques dos nossos resultados, tem o nosso CEO, Roberto Griselli, e a CFO, a Andrea Viegas. Antes de começarmos, note que a administração pode fazer declarações prospectivas e, portanto, consulte o aviso na tela em nosso site de Relações com Investidores. Passemos agora aos resultados. Olá, sou Roberto Griseri, CEO da TIM. No início de 2026, priorizamos a execução em meio ao aumento da volatilidade externa e condições cada vez mais imprevisíveis das operadoras brasileiras. O ano começou com atividades revelantes em fusões e aquisições e preparação para um leilão do espectro e novas ofertas abaixo da linha, entre outras notícias menos importantes. Apesar disso, a telefonia celular continuou racional em termos gerais, tanto que as operadoras conseguiram recuperar a inflação nesses primeiros meses do ano. Para a TIM, delinear claramente nossas prioridades tem sido essencial. Buscamos crescimento disciplinado e geração de fluxo de caixa à medida que avançamos em nossas iniciativas estratégicas. Para resumir, o primeiro trimestre de 2026, finalizamos o acordo com a V8. Estamos próximos de concluir o acordo com os sistemas I, Systems e lançamos as nossas atualizações anuais de oferta móvel, aprimoramos nossa abordagem B2B e consolidamos nossa recuperação de banda larga. Além disso, nosso primeiro trimestre confirma a nossa consistência no desempenho financeiro e fortalece as bases de longo prazo da TIM. A partir dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026, gostaria de destacar o crescimento da receita de 6,5% ano a ano, impulsionado principalmente pela telefonia móvel e apoiado na nossa melhoria contínua do sistema fixo. A receita de serviços móveis cresceu 5,6%, conformando a resiliência do nosso negócio principal. A lucratividade também evoluiu positivamente. O EBITDA cresceu em ritmo sólido e o EBITDA pós-contratos de locação aumentou 7,8%, refletindo iniciativas de eficiência e gestão disciplinada dos custos. Ao mesmo tempo, o fluxo de caixa operacional cresceu 16,8%, reforçando a força de nossa geração de caixa. Esses resultados refletem escolhas consistentes em relação à disciplina comercial, controle de custos e alocação de capital. Para fornecer mais informações, vamos discutir nosso recente desempenho em telefonia celular. O pós-pago continua sendo a principal parte para o crescimento. No trimestre, as receitas pós-pagas aumentaram 7,5% ano a ano, apoiadas pela expansão da base de clientes e monetização disciplinada. Continuamos a ajustar nossa estratégia de entrada no mercado para alcançar crescimento equilibrado e lucratividade, atrair clientes adequados e gerenciar a rotatividade e oferecer propostas sustentáveis. No pré-pago, as receitas ainda estão encolhendo ano após ano, mas como parte dessa perda é auto-infligida pelas migrações pré-pós-ativas, vemos, por enquanto, a estabilização do ritmo de queda como uma boa notícia. Continuamos trabalhando em ofertas pré-pagas para monetizá-las melhor, enquanto melhoramos a jornada do cliente. Nossa estratégia de 3 Bs, melhor rede, melhor oferta, melhor atendimento, continua impulsionando o nosso desempenho consistente em telefonia móvel. Na melhor rede, avançamos na rede em Brasília e Belo Horizonte, modernizando mais de 1.400 locais, beneficiando 3 milhões de clientes com 5G atualizado. Essas atualizações melhoram a capacidade, a qualidade e eficiência operacional, fortalecendo as bases do nosso negócio móvel baseado em uma rede suportada por IA. Nossa melhor oferta, que é o patrocínio Big Brother Brasil, apoiou o engajamento da marca e deu tração comercial durante o trimestre, traduzindo visibilidade e impacto tangível nos negócios. Em melhores serviços, o aplicativo MyTeam permaneceu central para a nossa estratégia digital. O aplicativo alcançou 18,4 milhões de usuários únicos mensais e expandiu seu papel nas interações com clientes, vendas e recargas, contribuindo para um modelo de serviço mais eficiente. Nossa estratégia de 3Bs continuará sendo desenvolvida para entregar resultados
no núcleo de telefonia móvel, enquanto também buscamos oportunidades de receita por meio de parcerias. No final do trimestre, fechamos uma parceria com a PicPay, o nosso terceiro maior banco digital, marcando nosso retorno aos serviços financeiros por meio de um modelo baseado em ecossistemas. Essa parceria reúne duas marcas fortes e plataformas de alcance massivo para construir uma proposta de valor única para os clientes, com potencial de criar valor significativo para ambas as empresas. A PicPay traz escala com 67 milhões de contas, 550 bilhões de reais em TPV consolidados e forte engajamento em pagamentos digitais. Ao unir forças, buscamos aumentar o engajamento do cliente, aumentar a frequência das interações e criar oportunidade de cross-selling através de jornadas digitais simples e completas, entregando uma experiência mais completa e integrada. Em seguida, gostaria de falar sobre a banda larga e compartilhar desenvolvimentos recentes. No primeiro TRI de 2026, o negócio fixo continuou a apresentar melhorias operacionais. A receita subiu pelo segundo trimestre consecutivo, apoiada pelo crescimento da ARPO, pelo quarto TRI consecutivo e adições líquidas positivas. Esses resultados refletem melhor execução, melhor qualidade de vendas e uma abordagem comercial mais disciplinada. Se banda larga é um jogo de consolidação da nossa recuperação, o B2B é sobre aceleração e entrega. Como todos sabem, o B2B se tornou um pilar fundamental da nossa estratégia de diversificar receitas e expandir além da conectividade tradicional. O nosso foco continua sendo em soluções de conectividade, especialmente rede como serviço e IoT, em setores como agronegócio, concessionárias de serviços públicos, logística e indústria. No trimestre, a receita contratada atingiu aproximadamente 1,1 bi de reais, representa um crescimento de 30% ano a ano. Esse desempenho reflete tanto novos projetos quanto a escalabilidade dos contratos existentes, apoiados por nossa capilaridade, expertise técnica e execução disciplinada. Um marco relevante nesse trimestre foi nossa parceria com a Axia. Juntos implementamos a primeira usina hidrelétrica do Brasil com conectividade 5G. Esse projeto ilustra como a conectividade avançada pode apoiar operações mais seguras, maior eficiência e novos casos de uso digital em infraestrutura logística, reforçando nossa posição nas concessionárias de serviços públicos e energia. Outro passo estratégico foi a aquisição da V8. Essa transação adiciona capacidades em nuvem, análise de soluções digitais, além de relacionamentos sólidos entre contas corporativas. Ao combinar a expertise do V8 com os ativos de escala e conectividade da TIM, ampliamos nossa capacidade de entregar soluções mais integradas e acelerar oportunidades de cross-selling. Como estamos falando de tecnologia, gostaria de dar uma atualização sobre nossas iniciativas de IA. Nosso programa de IA está se tornando cada vez mais transformador para a empresa, mudando a forma como realizamos nossas atividades diárias, a forma como contratamos e gerenciamos nossas pessoas e a maneira como planejamos e lançamos nossos produtos. Estamos adotando a IA agêntica e outras soluções baseadas em IA em toda a empresa para executar várias tarefas com diferentes níveis de complexidade. Os ganhos de produtividade estão se tornando cada vez maiores. Os resultados iniciais nas áreas de TI mostram ganhos superiores a 20% no desenvolvimento de software. Ciclos mais rápidos, custo de TI mais baixo, desempenho melhorado do sistema estão apoiando os primeiros dias de uma transformação de longo prazo. Além disso, estamos ampliando nossas parcerias com Google e Microsoft para implantar soluções de IA em toda a empresa, enquanto gerenciamos o uso de tokens por meio da abordagem FinOps. Olhando para o futuro, nossas prioridades permanecem claras. Continuaremos fortalecendo nosso negócio de telefonia móvel, a qualidade da rede, evoluindo nossas ofertas e aprimorando o nosso atendimento, enquanto expandimos nosso ecossistema através de parcerias. Vamos sustentar a melhoria operacional de banda larga. E no B2B, continuaremos ampliando capacidades por meio de conectividade, soluções digitais e integração V8. O primeiro trimestre de 2026 demonstra nosso compromisso inabalável com o progresso, inovação e execução disciplinada. Estamos construindo valor sustentável passo a passo e estamos bem posicionados para aproveitar oportunidades de crescimento futuro.
Obrigado por sua confiança e apoio contínuos. Agora vamos passar à nossa sessão de perguntas e respostas ao vivo. Obrigada, senhor Alberto. Vamos agora começar a nossa sessão de perguntas e respostas. Se quiser fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone levantar a mão. Quando sua pergunta for respondida, clique no baixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Farias, do UBS. Por favor, Gustavo. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Então, eu quero falar sobre o B2B em geral. O que podemos esperar nessa linha em termos de crescimento, pensando no futuro? Essa linha já está embutida no guidance do ano no geral, como pensam sobre o B2B, tanto do ponto de vista orgânico quanto inorgânico. A segunda pergunta, se puderem comentar sobre margens, como vem o ritmo de expansão de margens, olhando para o futuro. Então, no TRI, nós vemos alguns efeitos mais difíceis em termos de OPEX. Então, às vezes, pode ser um efeito isolado. Eh, por favor, nos expliquem mais sobre isso. Olá, Gustavo. Obrigada pela pergunta. Vou responder a primeira, depois eu vou passar para a Andréia para falar sobre expansão de margem. Com relação ao crescimento de receita, como dissemos no nosso plano estratégico em fevereiro, nós temos três vetores apoiando o nosso crescimento de receita. Então, claramente, nosso negócio principal de telefonia celular, a expansão da banda larga. E o B2B. O B2B e essa vertical vem crescendo no geral nos últimos anos a uma taxa de duplo dígito. Assim, então, apesar de ser relativamente pequeno na receita total, mas a perspectiva é que vai crescer cada vez mais. Nós esperamos que isso continue nos próximos trimestres. Com relação a este ano, nós finalizamos o fechamento do V8. Então, antes de termos a contribuição do V8, que começou em fevereiro, nós temos cerca de 40 milhões já nos nossos números para fevereiro e março, nesse TRI, e o V8 também está numa trajetória de crescimento. Esperamos que contribua com o crescimento de duplo dígito sobre uma base já maior. Então, se isso está no guidance, sim, está. Está bem, Gustavo? Respondi, está claro. Agora a Andrea pode responder a parte dela sobre margens. Oi, Gustavo. Com relação à margem, nesse TRI, nós temos uma certa pressão em OPEX. Nós temos dois grandes impactos. Um tem a ver com interconexão. Em interconexão, nós temos dois impactos. Então, há um impacto sazonal, que sempre ocorre no primeiro TRI, nos nossos custos internacionais. Então, nesse TRI é o maior. O segundo é com relação a provedores, como dissemos anteriormente, lançamos o plano controlado no início do ano passado, e o custo é um resultado do crescimento destes planos. O segundo impacto tem a ver com inadimplência. Nós temos um alto nível no TRI anterior, isso tem a ver com o B2C e B2B, é uma consequência do nosso macroambiente, e no segundo TRI, as pressões continuam, principalmente porque temos
Efeitos especiais no primeiro TRI. Como anunciamos anteriormente, no último TRI, nós temos a renegociação que impacta várias linhas. Com essa renegociação, nós falamos sobre isso, de 8.000 torres e muitos contratos. Um dos impactos é a redução de nossa dívida, a redução dos aluguéis e também uma mudança de taxa. Então, há vários impactos. Um deles é um impacto único, não recorrente, nesse TRI, que tem a ver com a receita diferida de outras despesas. Quando vendemos as nossas torres, a American Tower, cerca de 4.000 torres, recebemos 900 milhões de reais. E isso foi durante o período do contrato, cerca de 20 anos. Quando renegociamos com a American Tower, esses contratos com relação a essa venda também foram incluídos. E isso foi reduzido numa média de 2 anos. Então, com 2 anos menos, teremos um impacto positivo de menos tempo para o deferimento. E por isso que temos essa linha de outras rendas, um outro impacto sobre o LIS, sobre os aluguéis com relação a incentivos. Como eu disse, temos vários impactos positivos com relação à American Tower. Eu me desculpo pela longa explicação, espero que tenha sido clara. Eu vou acrescentar só alguma coisa com relação à expansão de margem. Então, claramente, iremos expandir a margem nos próximos trimestres. Então, algo que é mais sazonal e mais relacionado ao macroambiente, e a inadimplência e a outras iniciativas que estamos trabalhando para otimizarmos a produtividade de nossa empresa. Obrigado pela resposta. Apenas um follow-up, se me permitirem, com relação a como podemos pensar sobre as margens e o impacto da margem, pensando na consolidação, pressupondo diferentes perfis de margem, e o negócio de conectividade em geral. Sim, você está certo. O V8 está diluído. Não vem na margem EBITDA como a telefonia móvel, mas vai afetar os resultados. Então, o EBITDA é um efeito diluído. Então, seu pressuposto está correto. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Chagas, da XP. Luiz, você pode abrir seu microfone, por favor. Oi, pessoal. Obrigada, pela pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira, como vocês percebem o atual cenário de concorrência em telefonia móvel? A segunda tem a ver com fibras. Resultados de fibras apresentam uma sequência de quebras. Vocês estão pensando em uma fusão ou aquisição nesse segmento? Quais são as perspectivas em termos de oportunidades de fusões e aquisições? Então, eu vou começar com o cenário de concorrência. O cenário de concorrência, Luiz, é construtivo e acima da linha racional, em termos amplos. Essa racionalidade aumenta e diminui, é claro, você pode discutir isso, mas há um certo ruído nos primeiros meses do ano, mas no geral é racional. Então, acho que alguns marcos que já aconteceram. Então, o primeiro
Então, aqui nós temos essa perspectiva em termos dos serviços que estão, os preços dos serviços para novos clientes. Então, nós temos um concorrente que aumentou. Então, a boa notícia é que este ano, há poucas semanas, nós aumentamos todos os planos, o plano corporativo, fomos de 120 para 130. Um dos concorrentes já implementou um ajuste para novos clientes, e um outro há poucas semanas também. Passou o ponto de entrada para 120 para 125. Eu acho que essa é uma boa mensagem em termos de racionalidade do mercado. Está acima da inflação em geral. Agora, com relação aos próximos marcos a se esperar, é um controle. Então, o plano híbrido é algo que nós fizemos no ano passado, mais ou menos em junho, e estamos planejando e avaliando a implementação dele este ano de novo. Tipo, no terceiro tri, em termos de um plano híbrido. E esperamos algo que todos estão já pensando. Então, as perspectivas são positivas, na minha opinião. No pré-pago, eu acho que estamos pensando ou considerando várias opções para equilibrarmos, porque se a gente modifica o controle, é algo a ser considerado com relação ao pré-pago, algo que já foi implementado do nosso lado. Então, abaixo da linha, estamos buscando uma abordagem mais formal. Então, isso é para o cenário de concorrência. Se estiver bem, Luiz, a gente vai passar para a próxima. Sim, está ok, obrigado. Então, quando a gente fala em fibra, acho que hoje nossa prioridade é fechar o iSystem, que já está quase fechado, e a integração ao nosso sistema, que está apoiado em nosso plano orgânico, porque nós teremos controle em alguns mercados-chave. Então, essa é uma prioridade de curto prazo. eh, em- então, o iSystem vai fechar logo, logo. Agora, com relação a inorgânicos, nós estamos analisando oportunidades e é uma combinação entre valor estratégico, valor comercial e o impacto dos nossos resultados e projeções de fluxo de caixa. Então, nós estamos avaliando, mas ainda não temos nada definido. Tá tudo bem? Nossa próxima pergunta vem de Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA. Maria Clara, por favor. Olá a todos, muito obrigada pela oportunidade. Tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com o IA, que chamou a nossa atenção, o foco em IA e todos os potenciais de crescimento e oportunidades. O senhor pode nos dar mais detalhes sobre como veem as oportunidades de IA no futuro? E também a parceria com a PicPay. Também gostaria de ouvir mais detalhes sobre como pensam sobre essa parceria, qual é a oportunidade nessa área, principalmente pensando no futuro. Bom, eu vou responder o PicPay e a Andrea vai responder sobre IA e produtividade. Bom, PicPay é uma parceria
que preenche um espaço na nossa estratégia de plataforma de clientes, com uma combinação de telecomunicações e serviços financeiros. Então, é uma coisa que a gente fez com vários anos, com o banco digital anterior, e nós consideramos isso como algo que agregava a nossa receita e geração de fluxo de caixa. Então, agora a parceria com o PicPay é um pouco diferente, a parceria mais comercial. A ideia é bastante simples. Nós queremos criar uma proposta de valor para nossos clientes e os clientes do PicPay que seja melhor do que cada proposta de valor isolada. E a gente pode fazer um upsell na nossa base de clientes, assim gerando um crescimento de receita e pagamentos de comissões. Então, quando fazemos o upsell com diferentes clientes, eles são mais fiéis e, ao mesmo tempo, desenvolvermos um custo de aquisição de clientes menor, também. Então, é nisso que se baseia a parceria. Nós iremos trabalhar com diferentes marcas, então há várias marcas associadas. Com relação a oportunidades de IA, agora com relação à IA e a sua expansão, e nós vemos as principais verticais, e também com relação à IA e à agêntica, que nos ajuda em várias áreas, também na área fiscal, e agora estamos começar a usar a IA em termos de para cobrança. Nós já percebemos os benefícios. Não é uma coisa que vai mudar tudo completamente, mas a gente está notando um impacto positivo e a nossa expectativa é que a melhoria continue e continue melhorando nossa produtividade. Com todas as iniciativas, com todas as iniciativas e todas as repercussões positivas. Então, não é algo que vai mudar tudo. Então, aqui temos a Maria Clara e a questão de segmento está super claro. A nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Rogério? Olá, Alberta, André, Vicente, Luísa, muito obrigada pela oportunidade. Tem algumas perguntas aqui. A primeira está com outras despesas operacionais e receitas, quando vocês reconhecem ou registram os ganhos com o American Tower, ah, comparando esse TRI com os últimos anos, podem falar sobre a recorrência potencial dessas provisões incrementais? A segunda pergunta tem a ver com um forte potencial para aluguéis. Há um potencial de mais negociações de negócios. Então, por exemplo, com relação ao American Tower, vocês já fizeram todos os contratos, todos podem ser negociados com IHS. Se puderem falar sobre isso, e também em aluguéis há um incentivo no pagamento de trimestre de 66 milhões de reais.
Nesse TRI, esse valor vai se repetir nos próximos TRIs, ou isso é um efeito isolado? E há renegociações trimestrais. Se puderem falar um pouco sobre essa recorrência. Muito obrigada. Rogério, deixa eu começar com os aluguéis e depois vou passar para a Andréia, para dar mais informações sobre aluguéis e outras perguntas. Quando olhamos os aluguéis, estamos falando basicamente em três abordagens principais para continuarmos tratando desse assunto. Então, o custo tem uma pressão crescente que vem da expansão da rede e inflação. Então, para que possamos controlar os motores para aumentos de custo, há diferentes abordagens. A primeira a abordagem de negociação. Então, como por exemplo, da American Tower. Então, a gente fechou a negociação. O segundo é o IHS que você mencionou, que basicamente nós queremos fazer com relação à abordagem para lease. E o segundo é o compartilhamento com clientes. Então, qual é o status de cada um deles? Com relação à abordagem de negociação, nós finalizamos e isso vai aparecer a partir deste ano. E há várias negociações ocorrendo com outros parceiros, e estas são informações que iremos lançar nos próximos trimestres, se conseguirmos finalizar a negociação. E isso terá uma lógica semelhante ao negócio com a American Tower. Com relação à abordagem de lease, ela será implementada ao longo do tempo e, portanto, há vários leases subsequentes com CAPEX e análise econômica é positiva para o CAPEX e isso cumpre um objetivo de termos torres em áreas nas quais as empresas de torres têm menos interesse, onde tem dois inquilinos, e o segmento de B2B. E também vamos desenvolver uma solução de custos que vai melhorar. Então, pensando na abordagem mais de médio prazo, porque um dos nossos concorrentes houve um certo progresso, e há um acordo em termos de concorrentes e o escopo dos concorrentes com os quais estamos trabalhando. Mas isso irá melhorar no médio prazo, porque será executado e a gente precisa otimizar e transferir alguns componentes de uma torre para outra. Isso é a abordagem geral em termos de gestão de controle de lease. Oi, Rogério. Complementando as informações sobre lease, nós temos um pagamento de lease que será uma ocorrência única, não recorrente, de 1,6, e com vários impactos. É um efeito não recorrente. E o que temos com ITC é recorrente e é um. E aqui haverá um efeito recorrente. Com relação à outra receita, então, nós temos um não correcorrente positivo, ATC, com relação à receita, e temos também alguns impactos nas provisões, um aumento de provisões. Isso tem a ver com nossa análise e também é não recorrente. E nós esperamos que essa linha no segundo TRI nós voltaremos ao nosso OPEX. Não sei se respondi sua pergunta. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Fanny Canomuri, do HSBC. Por favor, pode abrir seu microfone. Olá, muitíssimo obrigada pela oportunidade da pergunta. A primeira tem a ver com a sua a reação dos clientes após o aumento dos preços neste TRI. Há um aumento da rotatividade e com relação a- ao leilão, como isso muda o cenário? Vamos começar falando sobre rotatividade de clientes. Como mencionamos, hum, no call anterior, nós aumentamos os preços dos clientes existentes. Então, o impacto sobre o churn é esperado e basicamente, neste ano, nós notamos um pequeno aumento nessa rotatividade voluntária, que é um pouco mais alta e continua na faixa de 0,8, que é o número que nós divulgamos em teleconferências anteriores. Mas também tem o churn involuntário, que está refletido no contexto macroeconômico e também em inadimplência. Então, no geral, esse impacto é maior no primeiro TRI, nós fizemos uma redução no primeiro TRI. Então, é o que nós esperamos, ah, e, e nós vemos alguns sinais de que isso já está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós notamos que o efeito é mais pronunciado em nossas adições líquidas de pós-pago. Então, é um número menor de 3.000, passou a 50, depois foi para 80, em abril vai ser mais que 80. Então, a gente está aumentando, voltando após um impacto de preço no pós. Então, essa é a primeira pergunta. Com relação às frequências, estas frequências meio que se cristalizaram na situação em que alguns dos nossos concorrentes, essa frequência, não sei se vocês se lembram, ela já foi designada para uso secundário para pequenos ISPs no ano passado. Então, alguns já estão usando essa frequência para serviços de voz ou para ah, oferecerem serviços 5G para seus clientes. Do ponto de vista prático, essas frequências já estão sendo utilizadas e, portanto, o leilão cristalizou o uso do uso secundário para o uso primário. Então, os preços reportados têm a ver com a Associação de Operadoras de Telefonia Móvel. E também eles têm vários problemas com relação ao modo como o leilão foi realizado, com vários procedimentos jurídicos ocorrendo com relação ao aspecto geral do leilão. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Mathieu Robiliard, do Barclays. Por favor, Mathieu, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos, obrigada pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas. A primeira tem a ver com custos. Eu entendo que sim, vocês não divulgam os custos de eletricidade, mas eu vejo que há uma volatilidade nesses preços a nível global. Eu sei que vocês têm vários acordos. Será que vocês poderiam nos dar falar um pouquinho sobre o impacto potencial, e os contratos de longo prazo? Vocês podem esclarecer? O efeito da inflação sobre o seu negócio. E o terceiro tem a ver com B2B.
e há vários players lançando serviços B2B em vários países. Vocês também têm um acordo com provedores potenciais. eh, e quão interessante vocês acham que essa vertical pode ser no Brasil? Mathieu, você quer responder energia? Desculpa, Matheus, eu não consegui entender a última pergunta. B, o B2B, em termos de vendas. Oi, Mathieu. Vamos começar com a eletricidade, a energia. A gente não divulga o custo de energia, mas nós trabalhamos com três linhas. Nós temos os contratos normais, nós temos o que você chama de mercado livre, em que se compra um pacote, e nós temos o terceiro, que são usinas de energia, de geração de energia. Então, nós temos contratos que estão incluídos nos nossos custos de lease ou aluguel. Então, essas usinas geradoras são ótimas para nos proteger dos preços de energia no mercado livre, aberto no Brasil. E no Brasil nós temos a questão das chuvas e a bandeira vermelha que temos no Brasil, com custos mais elevados e as tarifas. Então, as usinas nos protegem da falta de previsibilidade. Então, nós estamos começando a investir num plano de investimento, começamos há 3 anos, e agora nós temos metade dos custos de energia nesse tipo de usina, que também é uma das pressões que nós temos, mas temos um impacto positivo no custo geral de energia. E complementando, Matheus, uma questão importante que lançamos no ano passado, a autogeração, através do qual nós iremos estender essa previsibilidade, este acordo, para uma maior proporção do consumo de energia, e este projeto está no processo de ser implementado, e então nós esperamos que estará totalmente implementado até o final do quarto tri. Do quarto tri vai estar funcionando. Então, a gente vai estar mais protegido contra potenciais aumentos de preço. E também a gasolina dos geradores, que é uma solução de backup, e como se fosse uma segurança para a gente. Então, eu entendi, 50% do consumo de volume tem a ver com energia. Com relação à inflação, todos os contratos contêm uma cláusula com taxa de inflação, e nós trabalhamos muito, e a nossa meta é sempre termos um aumento dos aluguéis pela inflação. Em outras palavras, nós observamos um impacto do volume, porque nós temos mais torres com a expansão de nossa rede, mas a nossa meta é aumentar o LIS no máximo até o topo da inflação do ano. E daí, então, a gente vê a parte que é motivada por volume, com as soluções D2D. Então, isso é claramente, Mathieu, uma coisa que é interessante num país tão grande quanto o Brasil.
porque, como operadora, nós oferecemos cobertura a uma superfície limitada do país e, portanto, é algo que tem um interesse potencial. Agora, a questão é, porque se você tem a banda larga fixa operando, e isso é algo que já está ganhando mais participação no Brasil pelo mesmo motivo dessa cobertura continental. Essa solução D2D, no formato atual, é uma proposta de valor de nicho, e a grande questão é o custo desse tipo de acordo versus os benefícios que oferecemos às propostas de valor. Então, isso é algo que estamos examinando, porque, basicamente, se olharmos os lançamentos em vários mercados, é muito específico de cada segmento, e nas áreas mais remotas, nós temos capacidades diferentes, e isso é algo que vai mudar no futuro, então a coisa vai se tornar cada vez mais atraente, e eu acho que a análise do custo-benefício vai mudar ao longo do tempo. Faz sentido, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade da pergunta. A primeira tem a ver com o aumento da inadimplência. Vocês dizem que esperam que isso continue, vocês estarão mais cuidadosos, tentando controlar, porque a inadimplência também aumentou bastante. Como vocês irão reagir? A segunda pergunta é um pouco mais técnica, é com receita diferida. Então, no passado, sempre havia um pouco de receita. É parte dos 83 milhões, que é não recorrente, como é que isso funciona? Como é que é o futuro desses 83 milhões? Como isso vai evoluir? Oi, Marcelo. Com relação à inadimplência, como eu mencionei, sim, estamos vendo mais pressão nesse trimestre. Isso é uma consequência da deterioração do pagamento de nossos clientes mais B2C. Como mencionei anteriormente, há uma pressão contínua e os preços aumentaram nesse TRI, isso é uma consequência. Toda vez que o preço sobe, como consequência, temos um aumento da inadimplência correspondente. Com relação à inadimplência, só deixa eu acrescentar mais uma coisa. Eu vou responder. Então, basicamente, você tem vários mecanismos diferentes para controlarmos isso. E, claramente, uma análise de crédito, que é uma delas, e, além disso, há alguns construtos nos quais podemos pensar, por exemplo, com relação a cartões de crédito, pré-pagamentos, e há várias questões que estamos implementando e avaliando para lidarmos com o que temos atualmente. Quando vendemos as torres da American Tower, foi cerca de 900 milhões de reais. Isso foi diferido ao longo do tempo. Então, a cada mês, desde 2018, a gente tem mais ou menos 4, 5 milhões nessa linha. Isso vai durar durante 20 anos, começando em 2018. Quando a gente fez o acordo com a ATC, então, o que tem a ver com as torres vendidas foi reduzido em cerca de 2 anos. Então, essa redução de 2 anos é o impacto que temos atualmente.
Então, nós temos 2 anos a menos, com cerca de 8 milhões com relação aos 24 meses, porque o nosso contrato irá encerrar mais precocemente do que esperávamos. Então, e esse é um efeito não recorrente. Não sei se respondi sua pergunta. Então, no futuro a gente vai voltar. 4,2, porque também tem o comissionamento das torres, não será mais 4,5, vai ser 4,2 mais ou menos. Isso irá continuar como sempre. A gente sempre tem esse impacto de 30 milhões a cada tri com relação a isso, a essa linha, mas esse a gente tem 30 mais 87 e alguma coisa. Tá super claro sobre a TC. Com relação ao crescimento, Alberto, eu compreendi que algumas opções que vocês não precisam fazer isso tudo, mas vocês precisam ser um pouco mais cuidadosos. Devemos esperar alguma pressão nessa área? Não, acho que não. Acho que a gente vai ser mais inteligente e seletivo e cuidadosos. Se vocês olharem os nossos acréscimos líquidos, na verdade, o desempenho é bom e há várias iniciativas que sempre estão ali implementadas. E, Marcelo, quando há uma migração ou aquisição, em termos da exploração de diferentes segmentos, diferentes mecanismos de pagamento, diferentes construtos de oferta. Então, é uma coisa que acontece e que continua sendo otimizada. Então, nós vamos ajustar a nossa abordagem e a evolução do ambiente macro. Então, esse plano desenrola tem um impacto, porque tem uma pressão sobre o nível de endividamento das famílias. No geral, o que acontece é que a aquisição melhora pouco a pouco, mês após mês. Então, isso é algo que nós destacamos na apresentação. Então, quando olhamos o impacto amplo, a aquisição melhora, e isso se reflete nos acréscimos líquidos, e o churn cai um pouco. E ao longo do tempo, o churn aumenta quando os aumentos de preço caem, e então o churn voluntário e involuntário acaba caindo. Mas a aquisição melhora pouco a pouco. Nossa próxima pergunta vem de Silvio Dória do Safra. Obrigado, Silvio. Pode abrir seu microfone. Obrigada pela pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre o Fistel. Ele será discutido no STF nessa semana. E qual é o contexto com relação ao resultado disso? Bom, Silvio, nós acreditamos que, como sempre dizemos, temos um caso jurídico forte com relação ao Fistel, que começará a ser tratado na semana que vem, no dia. Vai começar a discussão, vai levar alguns meses ah, para que ele seja totalmente articulado e avance. O que nós achamos como setor é que é um bom caso jurídico, que temos uma boa causa com relação às tarifas e os objetivos. Vamos ver o resultado. E Alexandre de Moraes vai dar seu parecer, e depois os outros ministros também darão seus pareceres, e a gente acha que isso vai demorar ainda alguns meses. A gente espera que até o fim do ano a gente tenha um resultado. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Federle, do Bradesco BBI.
Daniel, por favor, pode abrir o microfone. Bom dia a todos, muito obrigada por responderem minha pergunta. A primeira é um segmento sobre a concorrência, agora mais no segmento de planos controlados ou híbridos, que são relevantes para a relevância de receita no pós-pago. E, ao mesmo tempo, no ano passado, três operadoras já aumentaram os preços, uma em fevereiro, a outra no começo de abril, e até o momento, neste ano, ninguém aumentou preços. Gostaria de ouvir o que os senhores acham, porque isso está acontecendo, qual o motivo disso? É alguma coisa importante para o setor? Parece haver alguma racionalidade, até o momento não houve nenhum aumento de preço. O que que vocês acham disso? E o segundo tem a ver com a receita gerada por clientes de 6,3% de crescimento a 5%. Então, devemos compreender isso, como uma tendência de desaceleração ou é um aumento da volatilidade? Bom, Daniel, deixa eu abordar o primeiro. Bom, eu diria que para aumento de preços, você está certo, são importantes para o controle, não muito em termos da degeneração de receita ao longo do ano, mas um alinhamento entre os preços para clientes novos e existentes é importante para a sustentabilidade da estratégia mais por mais. Então, esse é um ponto bastante importante. Com relação a nós, e vou passar minha compreensão, com relação a nós executamos nossos ajustes no ano passado, mais ou menos, acho que foi em junho, depois do Dia das Mães. Então, agora está num período de promoção, de Dia das Mães, e a estratégia mais por mais, que vai acontecer depois. Então, a minha visão, é que no nosso cenário atual, a gente vê isso acontecendo no primeiro trimestre de modo generalizado. Com relação ao motivo por que outros clientes não fizeram isso, em fevereiro, foi algo que mencionamos no início. Então, o mercado, as estratégias, a abordagem mais construtiva. Então, quer dizer, tem altos e baixos. Então, já houve altos e baixos no passado. Então, vocês lembram da concorrência, que foi quando implementamos a estratégia mais por mais. Tudo isso depende dos alvos da empresa, da estratégia, das metas, não é algo linear. Eu acho que, no geral, quando vemos isso acontecendo no terceiro TRI, e isso é positivo. Eu acho que se vocês fizerem a mesma pergunta para outras pessoas, a resposta poderia ser mais completa. Mas não era linear no passado, sempre tem altos e baixos, e a minha perspectiva é que isso evoluirá positivamente nos próximos meses. Pelo menos essa é a nossa intenção. Com relação à receita gerada por clientes, quando olhamos nosso portfólio de receita, nós temos telefonia móvel, e queremos complementar com a banda larga, o B2B, e isso está acontecendo. A gente fala aqui no móvel, tem a ver com o crescimento do pós-pago em termos de faturamento e base de clientes e também com uma menor desaceleração do pré-pago. Nada disso mudou, e o que mudou nesse TRI é que tudo se soma, o móvel, a banda larga, o B2B. E então, quando a gente pensa na telefonia móvel especificamente, é quase duplo dígito, vai ficar na faixa superior de um dígito.
Então, e se a mecânica do motor continua a mesma, com uma intensidade levemente diferente? Obrigada, responder direitinho, tá bom. Senhoras e senhores, como não temos mais perguntas, vou devolver a palavra ao senhor Alberto Griselli para suas observações finais. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Muito obrigada a todos por estarem aqui no nosso call. Gostaria, de agradecer a toda a equipe pelo esforço para resultados tão sólidos e um bom início de 2026, apesar da volatilidade geral, e nós focamos na execução como elemento-chave de nossa estratégia. Espero podermos vê-los, nas reuniões, individuais. Muito obrigada. Assim encerramos, a teleconferência do primeiro trimestre de 2026 da TIM SA. Para mais informações, acessem o nosso website www.tim.com.br/ir.